Olá, o meu nome é Mari Silvia e eu sou pesquisadora do grupo Atlas USP, aqui no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. E como colaboradora do experimento Atlas do LHC, a minha principal área de pesquisa no âmbito da análise de dados é a busca por produção de pares de bósons de Higgs num estado final contendo dois quarks B e dois leptons tau. E é sobre os resultados que temos obtido com essa análise que nós vamos conversar um pouquinho. Veja que nós vivemos um momento bastante especial para a física de partículas, porque do ponto de vista experimental, nós completamos 8 anos de operações do LHC. 8 anos com mais de 10 mil trilhões de colisões próton-próton, responsáveis por uma imensa quantidade de dados que têm sido analisados pelos experimentos do LHC em função da sua física de interesse. E certamente todos esses resultados têm contribuído para ampliar a compreensão que nós temos do universo. Mas, dentre todos estes resultados, nós não poderíamos deixar de mencionar a descoberta de uma nova partícula, que foi conduzida de maneira independente pelos experimentos Atlas e CMS, que é a descoberta do bóson de Higgs. Esta descoberta representou um feito extraordinário e que perdurou por quase 5 décadas. Foram quase 5 décadas pela busca experimental do mecanismo que quebra a simetria eletrofraca e é responsável pela geração das massas de todas as partículas fundamentais conhecidas. E este mecanismo, o mecanismo de Brute, Engler e Higgs, ele está, por assim dizer, no coração da motivação para a nossa análise de busca por produção de pares de Higgs. E por quê? Porque as medidas das propriedades do bóson de Higgs, elas têm se apresentado consistentes com as previsões do modelo padrão até o presente momento. Dentre essas medidas, podemos mencionar a medida de spin ou a corroboração experimental do fato do bóson de Higgs acoplar-se a férmions de terceira geração, por exemplo. Mas observar e medir o acoplamento do Higgs com ele mesmo, ou seja, a medida do autoacoplamento, representará um teste fundamental que virá validar por completo a teoria de geração de massa, porque esta medida permite que, de maneira independente, nós acessemos a forma do potencial do campo de Higgs. E se ao longo desse processo nós encontrarmos quaisquer desvios em relação à previsão do modelo padrão, nós teríamos a indicação da presença de nova física. Assim sendo, por que a medida do autoacoplamento é relevante para a produção de pares de Higgs? Ora, porque pares de bósons de Higgs podem ser produzidos através do autoacoplamento do Higgs e também através de acoplamento via loop de quark-stop. Estes dois processos, cujos diagramas de Feynman estão representados no quadro branco, infelizmente interferem destrutivamente, de maneira que o valor da seção de choque de produção para pares de Higgs, mesmo considerando que os dois processos provêm do mecanismo de produção mais abundante no LHC, que é via fusão de gluons, redunda no valor de seção de choque de produção extremamente baixo. Para contornar essa dificuldade, a alternativa é procurar em interpretações de física para além do modelo padrão como que a seção de choque de produção de pares de Higgs poderia ser tratada. Então veja, numa dessas possíveis interpretações seria que ressonâncias pesadas, como a excitação de um graviton num contexto de modelo com dimensões extras, que esta partícula pesada viesse a decair num par de bósons de Higgs.
Uma outra possibilidade, num contexto de física além do modelo padrão, seria a presença de anomalias na constante de autoacoplamento, que redundaria num valor de seção de choque de produção do sinal não ressonante um valor significativamente superior ao valor previsto pelo modelo padrão. De qualquer maneira, a nossa análise ela busca pela produção ressonante e pela produção não ressonante de pares de bósons de Higgs num estado final que contenha 2 quarks B e 2 leptons tal. Assim sendo, esse canal BB tal, ele é o terceiro canal que apresenta maior fator de ramificação quando comparado com todos os canais de busca por produção de pares de Higgs que são acessíveis. A peculiaridade desse canal é que, em função dos modos de decaimento dos leptons tal, nós dividimos a análise em 2 canais, o canal semileptônico e o canal totalmente hadrônico. Mas ambos os canais tiveram como estratégia fundamental da análise a utilização de um classificador por aprendizagem de máquina, porque através desta técnica multivariada nós pudemos isolar o sinal contra a imensa contaminação de fundo através da utilização de um conjunto de variáveis que serviram para esse propósito, né, em função das características de cada um dos canais, semileptônico e totalmente hadrônico. E, ao final, nós utilizamos o resultado desse classificador para estabelecermos os limites de seção de choque de produção, tanto para a busca não ressonante como para a busca ressonante. Assim sendo, a nossa análise não ressonante, ela excluiu a seção de choque de produção por um fator de aumento de 12,7 em relação à expectativa do modelo padrão, em 95% de intervalo de confiança. E este resultado é o resultado mais restrito de todos os canais de produção de pares de bósons de Higgs e também representou o canal mais restritivo em todo o LHC. Nós estabelecemos também limites superiores para a seção de choque de produção para as ressonâncias pesadas, considerando um intervalo de massa entre 260 a 1000 gigaelectronvolts. Para a ressonância escalar, os resultados eles foram interpretados segundo um modelo mínimo supersimétrico simplificado, e neste caso a exclusão da massa do escalar pesado foi feita entre 305 e 402 gigaelectronvolts. Para a interpretação dos resultados segundo modelos com dimensões extras, nós excluímos gravitons no intervalo de massa entre 325 e 885 gigaelectronvolts. Mas veja, esta análise ela utilizou uma parte dos dados relativos ao RAN2. Veja que o RAN2 ele teve início em 2015, tendo sido concluído agora no ano de 2018. Mas nós apenas utilizamos o conjunto de dados relativos aos períodos de 2015 e 2016, o que equivale uma quantidade equivalente a 36,1 inverse femtobarns de dados. Assim sendo, a análise ela continua, porque agora nós temos à nossa disposição quase 140 inverse femtobarns de dados para serem analisados. E, por conta disso, nós deixamos aqui um convite, porque a análise de procura por produção de pares de bósons de Higgs no canal BB tal tem muitas novidades. E nós acreditamos que muito em breve elas se tornarão públicas. E fica aqui o nosso compromisso de compartilhar novamente os resultados com vocês. Nós agradecemos a oportunidade e até
Até breve!